Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um nessa noite. Mais uma noite em que nos reunimos para falar da palavra do Senhor, para cantar louvor ao Teu nome, para adorarmos ao único que é digno de toda honra, glória, poder, louvor e adoração. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo, a mais uma live do nosso pequeno grupo Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Se você está assistindo aí pelo meu Face, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração aí, que a gente vai orar por ele no final. Se você está assistindo aí pelo meu Face, compartilha esse vídeo, espalha a semente, manda para todos os seus contatos aí, para a gente chegar a mais pessoas, para a mensagem do Evangelho atingir mais e mais corações. Se você posteriormente está assistindo no YouTube da igreja, deixe seu like no vídeo também, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as nossas programações acompanhando o canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Essa live é de Deus para você, é do Senhor para você, para o seu coração, para aquilo que você precisa, que é a presença do Senhor na sua vida, assim como eu preciso dia após dia também. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar neste momento. Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Deus. Louvamos a Ti, engrandecemos o Teu santo nome, meu Pai. Agradecidos por mais uma vez podermos nos reunir na Tua presença, nos reunir para falar da Tua palavra, nos reunir, meu Pai, para falar da mensagem que traz salvação, a mensagem do Evangelho. Que o Senhor, meu Pai, possa estar em nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa se sentir agradado, meu Pai, daquilo que nós viemos a fazer aqui. Que o Senhor, meu Pai, possa ser glorificado em cada palavra, em cada acorde, em cada canto, meu Deus. Que somente o Senhor venha a ser visto. Em nome de Jesus, Pai, eu quero iniciar pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, Deus. Tu sabes, Pai, que sou um falho, sou pecador. Tu sabes, Deus, que não sou digno de nada, nem merecedor de bondade alguma que venha do Senhor. Mas o Senhor é infinitamente bom. O Senhor é infinitamente misericordioso e perdoador, meu Pai, daqueles que buscam a Ti. De modo que sou eternamente grato, Pai, pela Tua salvação na minha vida. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa estender esse chamado salvífico, despertar essa fé, meu Pai, em cada vez mais corações, em pessoas que estiverem assistindo a esta live, em pessoas que vierem assistir a transmissão depois, pelo canal da igreja, pelo meu perfil, seja onde for, meu Pai. Que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, acender a chama do Evangelho no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa este momento, conduz tudo, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, sempre, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Se você está chegando agora, essa é mais uma live do pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal se você está assistindo pelo YouTube, se você está pelo meu perfil do Facebook, deixe seu like, compartilhe o seu vídeo, deixe seu pedido de oração aí, que como de costume, nós vamos orar por ele ao final da nossa transmissão. Eu gostaria de convidar você agora, nesse momento, a louvar comigo ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu
Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra brilhar. Céu, a terra e o mar, tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento de adoração, por esse momento de louvor, por esse momento em que tivemos a oportunidade, mais uma vez, de cantar um louvor ao teu nome, de enaltecer o teu santo nome, Deus. Louvado seja o Senhor sempre. Peço a Ti, meu Pai, que nesse momento o Senhor seja o condutor, meu Pai, desta live. Que o Senhor, meu Pai, venha ser o condutor desta mensagem. Que em nome do Senhor Jesus não venha sair uma só palavra da minha boca. Que nada do meu entendimento puro e raso, meu Pai, venha ser pronunciado, que não seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem com Teu Espírito Santo na minha vida, Pai. Me reveste de poder, me reveste de autoridade, meu Pai. Me capacita para entregar esta mensagem, que é a Tua palavra. Da mesma forma, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo capacite a cada um que está assistindo para entender, para compreender, para receber no seu coração esta mensagem. Que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, sempre, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo que eu sei que o Senhor fará, meu Pai, nesta noite. Amém. Amém, queridos? Seja muito bem-vindo, se você está chegando agora, a mais uma live do pequeno grupo Louvor e Adoração da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Muito prazer, meu nome é Micael, você está na minha casa e nós vamos agora falar da palavra do Senhor. Gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão,
a abrir sua Bíblia neste momento, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pequeno trecho do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta bastante peculiar, bastante interessante e de um conteúdo até de certa forma diferente de outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Um conteúdo mais alegre, um conteúdo de mais sorriso nas palavras. Nós podemos ler esta carta aos Filipenses que Paulo escreveu, nós vemos que ela é uma carta que, sim, exorta o povo, sim, fala de forma veemente com a sua igreja o caminho que deve ser seguido, mas trata tudo isso de um modo alegre, de um modo que esteja glorificando a Deus em cada palavra. Mais engraçado é a gente notar o momento em que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Momento em que ele estava preso. Momento em que talvez muitos de nós não tivéssemos a mínima vontade de adorar a Deus, de glorificar, de exaltar o santo nome dele. Momento em que muitos de nós cairíamos, muitos de nós teríamos dificuldades de nos manter. Mas o apóstolo Paulo não só se manteve, mas escreveu um grande tratado para aquela igreja, mostrando coisas abençoadoras, grandes lições, grandes ensinamentos àquela igreja, que nós podemos aplicar e trazer facilmente para nós nos dias de hoje. É tão falado por todos os pregadores sérios da palavra, por mim, por cada um que fala do Evangelho, pela Bíblia toda, que a nossa salvação, ela jamais, e eu repito, ela jamais pode se dar por qualquer esforço nosso. Não há o que nós podemos fazer que venha nos trazer a salvação, porque aquilo que nos traz a salvação já foi feito, já foi consumado 2000 anos atrás. A morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nada pode nos dar a salvação a não ser o favor de Deus. Favor que você não merecemos. Favor que nós não conquistamos por nosso mérito, mas recebemos de Deus por seu amor, unicamente, por sua infinita misericórdia, para que nós tivéssemos esperança. Todos nós pecamos, toda criatura, todo ser humano pecou, e esse estado de pecado afasta o ser humano de Deus. Nós somos naturalmente afastados de Deus. E nós só podemos ter a nossa redenção, a nossa reconciliação com o Senhor, o nosso Criador, através do sangue derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, por meio da nossa fé. Pela fé que o Espírito Santo de Deus desperta em nossos corações, para que nós venhamos e livremente creiamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o único e suficiente Salvador. Nós temos a salvação como sendo algo inteiramente pela graça, mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie, conforme em Efésios, mas unicamente pelo favor imerecido de Deus.
Mas aqui nós temos um texto do apóstolo Paulo falando de obras. Sim, ora, obras. Às vezes é tão difícil para a gente encarar essa realidade. Sim, nós somos salvos pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para que conquistemos a nossa salvação. Mas um salvo tem que praticar boas obras. Um salvo tem que apresentar obras de salvo. E a própria palavra de Deus diz que essas obras foram antes preparadas para que nós, os salvos, a praticássemos em Cristo Jesus. Mas nós teremos que praticá-las. Nós não podemos receber a mensagem do Evangelho e aceitar essa mensagem e crer que Jesus é o nosso Salvador se nós não entendermos que isso exige mudança nossa. Nós apenas somos despertos por Deus para crer nessa mensagem, para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, e sem esse arrependimento não há salvação. Arrependimento esse que nós falamos a semana passada, dando o exemplo de João Batista, da pregação dele lá no deserto. Um arrependimento que passa pela mudança de mente, mas passa por uma mudança de sintonia de pensamento, por uma mudança de estilo de vida, de conduta, de prática, de moral. Eu não quero pregar uma moralização de que eu sou o melhor, de que você tem que ser como eu. Não, você não tem que ser como eu. E esse texto, ele já está mostrando isso. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está tratando um problema da igreja lá de Filipos. Um problema que está relacionado a essa igreja, por muitas vezes, servir sim a Deus, crer sim no Evangelho de Cristo Jesus, pregar genuinamente esse Evangelho, mas fazê-lo por ambição egoísta, para se satisfazer em seus próprios interesses. Se nós lermos o capítulo 1, nós vemos que Paulo inicia a carta dando glórias a Deus e agradecendo ao Senhor por esta igreja de Filipos, uma igreja que é fiel, uma igreja que coopera com a pregação do Evangelho. Se nós continuarmos lendo o capítulo 1, Paulo começa a citar algumas pessoas que estão pregando esse Evangelho, mas não fazendo por causa do Evangelho, por causa da essência cristã, mas estão fazendo talvez para se aparecerem, talvez para terem alguma vantagem. Mas mesmo assim, Paulo fala aos filipenses: glória a Deus, porque é o Evangelho que está sendo pregado. Ele mostra ainda no capítulo 1 que ele está lá preso, mas não envergonhado. Ele está preso, mas ansioso pelo que viria a acontecer. E o que viria a acontecer poderia ser a sua morte ou poderia ser a sua libertação. E ele, Paulo, trata ambas as situações como proveitosas, como boas. Como diz Paulo, morrer é lucro e viver é Cristo. Ele começa a orientar os filipenses a exercer dignamente a sua cidadania. Cidadania essa que nós temos que exercer dignamente. Ora, como brasileiros, ora eles como filipenses, não. Cidadania de habitantes do reino celeste. Ora, nós somos salvos pela graça e a primeira carta de Pedro diz que nós somos o povo eleito de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo do Senhor, nós somos uma nação. E Paulo pede aos filipenses, e nós temos que crer que esse pedido é extensivo a nós, para que se pratique as obras de um salvo, exercendo a sua salvação dignamente, pondo em prática
aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Nós temos Paulo começando o capítulo 2, falando de como deve ser esta ambição do nosso coração no pregar o Evangelho. Ambição de fazer por compaixão, de fazer para corrigir o seu irmão, de fazer para que o Evangelho seja pregado e para que o nome de Deus seja glorificado. Ambição que de forma alguma pode ser tratada como uma ambição egoísta, mas uma ambição que gera nos nossos corações uma postura de humildade, uma postura de que não importa mais que nós sejamos vistos, mas importa agora que Deus, que Cristo Jesus seja visto, que as nossas obras glorifiquem ao nome do Senhor. Somos povo de Deus, preparado para as boas obras e temos sim que praticá-las. E a partir desse verso 5 do capítulo 2 que nós lemos, Paulo fala de forma enfática aos filipenses. Ele deixa bem claro, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez você possa estar se perguntando, mas Cristo não era perfeito e eu sou tão imperfeito, como que eu posso ter a mesma atitude de Cristo? E eu falo, não pode. Mas vai. Mas vai se você entender o que é a essência dessa atitude de Cristo. Nós jamais poderemos ser comparados em estatura ao Senhor Jesus, que morreu por cada um dos nossos pecados e sem pecado algum. Mas nós somos preparados para caminhar conforme o molde do Senhor Jesus, olhando para o seu exemplo humano de homem perfeito, para que nós venhamos não ser perfeitos, mas sermos agentes glorificadores do Senhor aqui nessa terra. De forma que nós temos aqui, neste pequeno trecho, dos versículos 6 ao 8, 3 obras da salvação. E é disso que eu quero falar hoje. De obras da salvação. De frutos da salvação. Dos versículos 6 ao 11, nós temos uma espécie de hino cristológico que Paulo escreveu aos filipenses, para fazer com que esse povo entendesse qual que tinha que ser a postura deles diante de uma vida evangélica. Muitos de nós recebemos a palavra do Senhor, mas estamos perdidos, sem rumo, porque nós não mergulhamos nessa palavra e não vemos os exemplos que nós temos que tirar dela de conduta. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a nossa única regra de fé e prática. E os nossos exemplos de conduta estão contidos neste livro. De modo que as 3 obras, elas são obras de humildade, obras de servidão e obras de obediência. Vamos estudar cada uma delas, ponto a ponto, aqui dos versículos 6 ao versículo 8. Primeira obra, obra da salvação, obras de humildade. Versículo 6. Seja a atitude de vocês, e como Paulo está falando aqui no 5, igual a de Cristo Jesus. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus é Deus. João 1,1 fala sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Dando a ideia de que Cristo, desde o começo, esteve presente na criação do Pai. E Ele é igualmente agente criativo na obra do Pai. O apóstolo Paulo aqui está falando da divindade de Jesus, de que esteve presente em toda a criação, de que nós mesmos fomos
obra de suas mãos, de que cada coisa que existe no universo foi feito por sua ação, determinada por Deus Pai. Sem Cristo, nada do que foi feito teria tido existência, teria vindo a existir. Mas ele não considerou que essa posição divina era a posição de que a humanidade necessitava. A posição divina não era algo para Jesus, ao qual ele deveria naquele momento se apegar. Não. Ele considerou que o mais importante era tornar-se homem e vir à terra para ensinar cada um dos homens como é ser um homem de Deus e para morrer pelos pecados de toda uma humanidade e ressuscitar depois ao terceiro dia, provando que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e está à destra do Pai. A atitude de Cristo Jesus nos ensina que nós temos que ser humildes. Por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais sabedoria que Deus nos conceda, por mais capacitação que o próprio Senhor nos dê, seja para o Evangelho, para a pregação da sua palavra, seja para tocarmos um instrumento para a sua glória, seja para evangelizarmos, seja para qualquer obra, por mais capacidade que nós venhamos a ter, nós não devemos considerar essa capacidade como sendo algo que nós devamos a nos apegar. Nós devemos humildemente nos recolher à nossa insignificância, de pecadores destituídos da glória, e sermos como Cristo foi, servo de todos os homens, servo de cada um que andou com ele, mas grandioso em todas as coisas. Nós não temos essa grandeza de Cristo, mas nós temos a capacidade de olhar para o exemplo de Cristo e reconhecer que uma postura de humildade é algo do qual um salvo jamais pode se separar. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele te salvou na cruz? Seja humilde, meu irmão. Vamos nos recolher à nossa humildade. Ele salvou a gente, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do seu infinito amor. Temos que entender que Deus pede de nós algumas coisas. E a primeira dessas coisas que nós vemos neste texto, a primeira dessas obras, são as obras de humildade. Em segundo lugar, nós temos nesse texto que as obras da salvação são obras de servidão. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo deixou sua condição divina. Embora ele nunca tenha se afastado dela, nunca tenha deixado de tê-la, ele não se apegou à sua condição divina e esvaziou-se desta sua condição. Ele se rompeu com essa característica, com essa essência, e percebeu que naquele momento o exemplo que ele tinha que dar para os seus servos é de que ele era o primeiro dos servos. E isso só é possível através da sua humanidade. Desse modo, nós não somos deuses, nós não somos comparáveis à essência divina, como tem alguns que dizem por aí. Nós somos homens pecadores e mortais, mas homens
que olham para o exemplo de Cristo Jesus, que esvaziou-se da sua divindade para se tornar semelhante a cada um de nós e nos ensinar como deve ser a nossa postura, se nós cremos nele. Uma pessoa salva por Cristo deve esvaziar-se do seu próprio ego. Uma pessoa salva por Cristo deve lançar fora todo sentimento de ambição egoísta, conforme o apóstolo Paulo diz aqui no princípio do capítulo 2, e se apegar à sua condição de servo. Nós cremos sim em Cristo Jesus para a nossa salvação individual, mas a nossa salvação individual, ela precisa ser exercida em todo o povo. Ela precisa ser exercida para com o nosso próximo. Ela precisa ser vista por todos aqueles que nos cercam. Nós temos que nos dobrar perante o Senhor e reconhecer que nós somos sim salvos pela sua maravilhosa graça, mas que isso requer de nós obras de humildade em primeiro lugar e obras de servidão em segundo lugar. Você nasceu para ser servo, meu querido. Você não nasceu para ser senhor. E é isso que o Senhor dos Senhores está querendo nos ensinar nessa noite. Ele é o Senhor dos Senhores, mas ele foi o primeiro a servir, o primeiro a se tornar servo. E a palavra servo, aqui nós podemos traduzir essa expressão vindo a ser servo de uma forma melhor como assumindo a forma de escravo. Ele não era obrigado a nada, mas ele se fez obrigado à salvação de todos nós que cremos nele. Ele não era obrigado a fazer coisa alguma por cada um de nós, mas ele escolheu fazê-la para que nós tivéssemos vida. Eu posso te falar uma coisa, você não é obrigado a fazer nada para ser salvo. Nós não somos obrigados a fazer nada para que nós sejamos salvos. Não somos. Nós tão somente precisamos crer e nos arrepender dos nossos pecados. Mas se nós cremos para a salvação, se nós temos essa fé no nosso coração, nós nos fazemos obrigados a nos tornarmos servos. Nós não somos obrigados a fazer nada, mas por amor de Cristo, nós nos tornamos escravos de Cristo. Olha que loucura! Antes, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da presente ordem deste mundo. Nós cremos em Cristo. E o que muda na nossa vida? Aparentemente, num primeiro momento, nada. Mas, espiritualmente, nós passamos da morte para a vida. E isso implica numa mudança radical. Em primeiro lugar, se nós somos salvos, nós temos que caminhar com obras de humildade. Em segundo lugar, se nós somos salvos, nós temos que caminhar com obras de servidão. Terceiro e último lugar, se nós somos salvos, nós temos que viver e praticar obras de obediência. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu. Por que nós, meros pecadores, achamos que nós não precisamos fazer coisa alguma? Por que nós, meros humanos, achamos
que não há necessidade de ser tão radical assim, ou tão fanático desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está pedindo, nesse momento de tribulação que nós estamos passando, uma igreja radical. E uma igreja radical é uma igreja que obedece ao Senhor. Se nós passamos da morte para a vida, nós fomos chamados para a obediência em Cristo Jesus. Porque Cristo obedeceu. E a obediência de Cristo Jesus foi dura, foi dolorosa, o levou à morte e à pior das mortes. De modo que como que nós podemos olhar para a cruz e achar que tudo está normal, que tudo está lindo e que nós podemos continuar do mesmo jeito? Nós não podemos. Nós temos que nos entregar ao Senhor. Nós temos que fazer a sua vontade. Nós temos que nos debruçar nesse santo livro e conhecer qual é a sua vontade. Deus tem para nós algo grandioso. Algo do qual nós apenas sonhamos, mas nós sequer imaginamos a beleza que será. E o que nós fazemos com essa mensagem? O que nós fazemos com essa esperança? Nós aguardamos no bolso e dizemos: eu sou salvo pela graça e não preciso fazer nada? Ou nós a compartilhamos para cada um que nós encontrarmos no nosso dia a dia? Vamos compartilhar a mensagem do Evangelho. Vamos falar de Jesus para pessoas. Vamos amar o nosso próximo. Talvez você possa estar se questionando neste momento, mas, Micael, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não conheço nada de Bíblia. Conheça. Se debruce nas Escrituras. Leia a Bíblia. Conheça mais do Senhor. Talvez você possa falar: mas eu tenho dificuldade para ler. Tem dificuldade para ler? Ouça a Bíblia. Ouça a mensagem que o Senhor tem para você. Se você crê em Cristo Jesus, foi porque alguém falou dessa mensagem para você e você acreditou nessa mensagem. Você a recebeu. Você a aceitou. Você tem que fazer disso a sua vida, meu irmão. Se entrega e passa aquele pouquinho que você sabe que é suficiente para te salvar. Que Cristo morreu por você e pelos seus pecados, perdoando cada um deles, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nele você pudesse ter vida. Fala desse pouquinho para o seu próximo, para a sua família, para o seu colega de trabalho, enfim, para quem quer que você veja no seu dia a dia. Mas fala, não feche a sua boca, abre a sua boca. Jesus te salvou, meu irmão. Jesus te tirou das trevas para a luz. Você tem que ser grato a isso. Nós temos que ser gratos a isso. Nós temos que nos recolher em humildade. Sim, nós não somos nada. Nós temos que ser servos. Sim, um crente é mordomo de Cristo na terra. E nós temos que ser obedientes. E o que Deus manda, principalmente na sua nova aliança, que nós façamos, é que falemos deste amor e que vivamos este amor maravilhoso que Ele teve por nós, para cada um dos nossos contatos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Se você se converteu ao Evangelho, é porque Jesus quer que você fale deste Evangelho. Obedeça. Obedeça à lei que Deus deixou. Talvez os mais conhecedores da palavra possam dizer nesse momento: mas eu não sou salvo pela lei, eu sou salvo pela graça. Como assim eu tenho que obedecer à lei? Eu vou deixar com você
uma frase de Martinho Lutero. A lei me leva a Cristo para a justificação. E Cristo me leva à lei para a santificação. A lei me leva a Cristo para a justificação. Cristo me leva à lei para a santificação. Sabe o que Lutero quis dizer? Que é pela lei que eu e você sabemos que nós somos pecadores. É pela lei que nós reconhecemos que nós somos falhos. E é através desse reconhecimento de que nós somos falhos que nós vamos até Cristo para que Ele nos justifique. E aí nós somos salvos. Mas é pela salvação que há em Cristo que nós devemos voltar à lei para saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para nos santificarmos, para sermos conforme o caráter de Jesus. A lei, ela nos torna conscientes daquilo que nós temos que fazer. E quando nós tomamos consciência daquilo que nós temos que fazer, só nos resta uma esperança: o arrependimento em Cristo Jesus, confiando que a salvação pertence a Ele. E a partir do momento que nós somos salvos, só nos resta uma coisa: obedecer à lei de Deus. Obras de humildade, obras de servidão e obras de obediência. Qual que é o resultado de toda essa caminhada? De uma vida de renúncia. Versículos 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conclusão. Jesus nos salvou pelo seu amor. Deus nos salva pela sua maravilhosa graça. Mas a partir do momento que nós cremos na mensagem dele, nós não podemos nos acomodar e achar que está tudo bom. Não. Nós temos que nos voltar para as Escrituras e entender cada vez mais quem é o Deus a quem nós servimos e quais são as obras que a sua salvação tem que gerar em nós. Em primeiro lugar, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, nos mostra que essas obras têm que ser obras de humildade. Em segundo lugar, que tem que ser obras de servidão. E em terceiro lugar, que tem que ser obras de obediência. O resultado da nossa salvação, ele é garantido. Ele é a nossa esperança naquilo que aconteceu com Cristo Jesus, nos versículos 9 ao 11. Ele foi exaltado e glorificado, e nós, no dia do Senhor, se crermos e confiarmos nele e tivermos essa boa esperança para a nossa vida, nós também seremos glorificados e receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não sofre, não sente frio, não sente fome, não sente necessidade. Um corpo imperecível e imortal para viver com Cristo na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa colocar no seu coração a essência dessa mensagem. Sim, a fé basta, mas não deve parar por aí. Nós devemos também praticar essa fé, colocar em prática a salvação que nós já temos e que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quer a prova disso? Continua lendo a partir do versículo 12 até o versículo 16 desse capítulo 2 de Filipenses, que Paulo vai falar da seguinte forma: ponham em prova a salvação, ponham
em ação a salvação de vocês. A salvação, ela já nos pertence. Nós somos salvos pela graça. Mas agora nós somos chamados a pôr em prática. Amém? Se você gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus, se você tem esse desejo no seu coração, se você ouviu essa mensagem e pela primeira vez teve um despertamento e Deus tocou no seu coração e você está confuso e pensando, mas o que é isso? O que eu tenho que viver? Esse negócio de não fazer nada e eu tenho que fazer. Eu quero te convidar simplesmente a entender uma coisa. Cristo morreu por você. Cristo perdoou os seus pecados na cruz. E você só precisa reconhecê-lo como o Salvador da sua vida. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como o único e suficiente Salvador da sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo nessa noite. É uma oração bem simples. A oração diz assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu vou fazer bem devagar e eu gostaria que você fizesse comigo, se você tem o desejo de entregar sua vida a Jesus Cristo. Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração com fé, se você crê que só pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você hoje passa da morte para a vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você se sentiu tocado e desejou entregar a sua vida para o Senhor, deixe aí nos comentários ou me chame em inbox. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos procurar caminhar juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um neste momento de mensagem, em nome de Jesus. Vamos agora ao nosso momento de oração. Nós temos esses 3 aqui. Amém. Ok. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar já para encerrar e vamos orar já pelos nossos pedidos de oração. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento de palavra. Muito obrigado, meu Pai, pela mensagem que trouxe até nós nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, pela tua maravilhosa graça. Senhor, neste momento eu quero colocar diante da tua presença a vida da Camila, meu Pai. Ela está pedindo oração por ela, pela sua família, por toda a sua casa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Tu conheces todas as necessidades, as dificuldades e as tribulações. Tu sabes, meu Pai, tudo que ela precisa, tudo que cada familiar precisa. Eu peço, meu Deus, vá de encontro à vida dela, vá ao coração dela, trabalhando cada uma dessas dificuldades. A sustenta, meu Pai, enquanto ela precisar ser sustentada. Em nome de Jesus, meu Pai, proporciona, meu Deus, para ela a superação de cada um dos problemas, meu Pai. Proporciona a proteção necessária, Senhor, e vá de encontro a cada coisa que ela tem no coração dela, cada desejo do coração dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dela, a vida da família dela, meu Pai, de uma forma integral. Também oro, meu Pai, pela vida da Nelis, meu Deus. Ela está pedindo oração pelo Arthur, meu Pai. Tu sabes de cada coisa, Tu sabes do coração dele, Tu sabes, meu Pai, do coração da Tua filha. Em nome de Jesus, Deus, eu peço a Ti que o Senhor vá de encontro a cada necessidade, que o Senhor vá de encontro à dificuldade que ele está passando, meu Pai, que o Senhor
possa visitar a vida dele, possa tocar o coração dele, que o Senhor possa abrir a mente dele, que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, despertá-lo para te servir, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor o tire, meu Pai, dos maus caminhos, se ele tiver em algum. Senhor, meu Pai, possa livrá-lo, meu Pai, de cada tribulação, de cada má companhia, de toda influência de Satanás, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor remova da vida dele, para a honra e para a glória do teu santo nome, meu Pai, que o Senhor possa se apresentar a ele de forma salvadora, de forma magnífica, como um dia o Senhor se apresentou a mim, Pai. Também oro pelo restante da família da Nélis, Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa, meu Pai, cumprir a tua boa obra naquela família, meu Deus, e se fazer glorificado no meio de cada um deles. Abençoa a vida dela, meu Pai. Livra ela de cada uma das dificuldades. Trata cada ferida que ela tiver, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nosso amigo Lói, meu Pai, está pedindo também oração por todo o povo que está clamando por cura, pela cura neste momento do nosso Brasil, esse momento de pandemia, por este vírus, meu Pai, que tem assolado a nação e tirado tantas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Deus. Tu sabes, Pai, que nada acontece se não for da Tua vontade. E nós sabemos disso, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo. Mas nós clamamos, Pai, porque nós cremos na bondade de um Deus que nos ouve. Nós cremos nas misericórdias do Senhor dos Senhores, que está no controle de tudo e que atende a oração dos seus servos. Nós sabemos também, Pai, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E é mediante essas promessas, Pai, que eu oro. Cessa, Pai. Cessa essa pandemia. Põe um basta em tudo isso, Senhor. Cura, meu Pai, aqueles que necessitam de cura para a honra e glória do Teu santo nome. Mas eu peço, com o coração quebrantado, Senhor, não nos deixe sair dessa pandemia do jeito que nós entramos. Transforma nossos corações, Deus. Nos faz pessoas melhores. Nos faz pessoas que honram o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de pequeno grupo. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos do pequeno grupo. Obrigado, Pai, pela vida do meu irmão César, pela cura conquistada. Obrigado, Deus, por ter se mostrado presente na vida dele e nas nossas vidas dia após dia. Leva, meu Pai, essa mensagem a cada um que estiver necessitado e toca no coração de cada um, clareando as palavras que porventura possam ter ficado difíceis de entender que eu tenha pronunciado, meu Pai, e dando o entendimento perfeito através do Teu Espírito Santo. Abençoa cada vez mais o nosso pequeno grupo, Pai. Abençoa cada vez mais a nossa igreja, Senhor. Que em breve possamos presencialmente cultuar a Ti, cantar em adoração ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a minha oração já agradecida, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem na paz. Que o Senhor possa te abençoar e guardar no restante dessa semana para a honra e glória do Senhor. Até a próxima, se Deus assim permitir.